Nós iremos falar sobre a história da independência dos Estados Unidos. A história não é tão grande como a de outros países. O espaço que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América foi colonizado pelos ingleses no século XVII. A partir de então, fica conhecido como 13 colônias. As 13 colônias não foram colonizadas igualmente, pois a Inglaterra tinha um poder menor na parte do norte. Os ingleses usavam destas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. Neste contexto, a disputa por terra na América do Norte gerou a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, que durou de 1756 a 1763, que logo mais tarde a Inglaterra venceu. Mesmo tendo vencido, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas. A leis e impostos. Para compensar o prejuízo que teve na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra aumentou os impostos e também as leis que tiravam liberdade dos norte-americanos. Algumas dessas leis são: Lei do Açúcar, que estabelecia impostos sobre açúcar importado e proibia a implantação de rum. A Lei do Chá, que aumentava o imposto sobre o chá que era trazido da Inglaterra e proibia a compra de chá de outros países. A Lei do Selo, onde todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. E por fim, a Lei da Moeda, que por sua vez visava ao enfraquecimento do valor da moeda dos colonos e ao consequente aumento do valor da moeda da coroa, deixando assim o trânsito econômico sob o jugo imperial. Essas taxas e impostos geraram muita revolta nas colônias. Um dos acontecimentos de protesto mais conhecidos foi a festa do chá de Boston. Vários colonos invadiram, à noite, um navio inglês carregado de chá e, vestidos de índios, jogaram todo o carregamento no mar. Este protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. Os colonos do norte resolveram promover, no ano de 1774, um congresso para tomarem medidas diante de tudo o que estava acontecendo. Este é chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. Esse congresso não tinha caráter separatista, pois pretendia apenas retomar a situação anterior. Queriam o fim das medidas restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. Porém, o rei inglês George III não aceitou as propostas do Congresso. Muito pelo contrário, adotou mais medidas controladoras e restritivas, como, por exemplo, as leis intoleráveis. Uma destas leis, conhecida como a Lei do Aquartelamento, dizia que todo colono norte-americano era obrigado a oferecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. As leis intoleráveis geraram muita revolta na colônia, influenciando diretamente no processo de independência. Em 1776, os colonos se reuniram novamente no segundo congresso com o objetivo maior de conquistar a independência. Durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. A Guerra de Independência, que ocorreu entre 1776 e 1783. Porém, foi vencida pelos Estados Unidos com forte apoio da França e da Espanha. Um fragmento da Declaração de Independência diz: todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes de consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, o povo tem o direito de alterá-la ou aboli-la,
e instituir um novo governo, em nome de sua própria segurança e felicidade. Terminada a guerra, os colonos agora tinham que organizar um novo governo. Nessa tarefa, dois grupos se confrontaram: os republicanos, liderados por Thomas Jefferson, e que queriam mais autonomia para os estados, e os federalistas, que, liderados por George Washington, defendiam que os Estados Unidos deveriam ter força e um poder que fosse centralizado. Diante do confronto entre republicanos e federalistas, foi criada a Constituição de 1787, que garantia a autonomia dos estados, desde que ela não entrasse em choque com os interesses do país enquanto nação. Essa Constituição equilibrou as duas tendências, agradando tanto os republicanos quanto os federalistas. Mesmo a Inglaterra tendo reconhecido apenas em 1783, o 4 de julho de 1776 é a data-chave para a independência dos Estados Unidos da América, pois foi nesse dia que Thomas Jefferson, líder republicano, redigiu a Declaração de Independência do território, sendo fortemente influenciado pelos seus ideais iluministas de liberdade e igualdade, que garantia assim a propriedade privada, que era o interesse da burguesia. Manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão. Essa então é a história da independência dos Estados Unidos.